Você já conviveu com uma pessoa que só sabia sentir inveja de você? Conheçam Minli e Lili. Eles moravam na China. Em determinado momento de suas vidas, eles se mudaram para a Austrália, porém, de acordo com as matérias que li, aparentemente não se conheceram em seu país de origem, se conheceram apenas na Austrália, e ali eles se apaixonaram, começaram a namorar e algum tempo depois se casaram. Durante o casamento, eles tiveram 3 filhos, que foram Brenda, de 15 anos, Henry, de 12 e Terry, de 9. Nas matérias não fica claro quando isso aconteceu, mas Irene, a irmã de Lili, também foi morar na Austrália, começou a viver com a família e ela ajudava na criação de seus sobrinhos. Assim como ela, os pais de Minli também foram morar na Austrália. Eles moravam em uma casa que o filho deu, viviam a 1 hora de distância da família, mas eles sempre se viam com frequência. Minli e Lili eram pessoas que trabalhavam demais, sempre fizeram de tudo para dar o melhor para os filhos e por isso, durante o casamento, eles decidiram empreender, abriram uma banca de jornal e revista, prosperaram demais, começaram a faturar mais ou menos 1 milhão por ano e assim eles conseguiram comprar uma bela casa e morar em um ótimo bairro. Em 2002, Kate, a irmã de Minli, foi morar na Austrália com seu marido Robert. Na China, Robert era um médico especialista em garganta, ouvido, nariz, porém quando chegou no país, ele decidiu que não queria seguir sua profissão. Os dois então abriram um restaurante e faliram 3 anos depois. Como inicialmente eles foram morar longe da família, após esse restaurante falir, eles decidiram viver mais próximo da família, então conseguiram uma casa na mesma rua onde a família Lin vivia e começaram também a trabalhar na banca de jornal e revista deles. No dia 17 de julho de 2009, os filhos mais novos do casal foram com os tios Kate e Robert para a casa de seus avós. O que acontece é que toda sexta-feira tinha um jantar especial lá, todos os membros da família compareciam, mas eu não sei dizer para vocês porque naquele dia Minli, Lili e Irene ficaram em casa. Brenda, a filha mais velha do casal, não foi porque ela estava em outro país estudando e por isso só os 4 foram. Enfim, naquela noite todos jantaram. Após isso, Kate e Robert foram para o bairro onde viviam, deixaram os sobrinhos em casa e depois foram para casa dormir. Na manhã do dia 18 de julho aconteceu algo incomum. Minli e Lili não abriram a banca de jornal, então os clientes acharam aquilo muito estranho. Todos os dias eles abriam, eles nunca faltavam e por isso um dos clientes decidiu ligar para Kate e informou que Minli e Lili não estavam lá e ainda perguntou se alguma coisa tinha acontecido. Assim que Kate falou com essa pessoa, ela disse que até então não sabia de nada. Então, ao desligar o telefone, ela telefonou para o irmão, o telefone chamou algumas vezes, ninguém atendeu e por isso preocupada, ela decidiu ir até a casa da família junto com seu marido Robert. Assim que chegaram ali, ela logo ficou preocupada porque viu a porta entreaberta, ela chamou, ninguém atendeu, eles então entraram, perceberam que tudo estava em seu devido lugar, não tinha nada em comum e por isso continuaram chamando pelos membros da família. Como ninguém apareceu, eles decidiram ir para o 2º andar, onde ficavam os quartos. Inicialmente foram até o quarto de Minli e Lili. Ao chegar ali, eles logo viram Lili sem vida. Depois foram até o quarto de Irene, também a encontraram sem vida. E o mesmo aconteceu com Henry e Terry. A partir daí, eles ligaram imediatamente para as autoridades, pediram que eles fossem até lá. E então, ao desligar o telefone, Robert disse à esposa que iria até a casa dos sogros para poder informar o que estava acontecendo. Quando os policiais chegaram ao local, eles foram inicialmente até o quarto do casal. Como falei para vocês, Kate e Robert só acharam Lili, porém embaixo do lençol os policiais também encontraram Minli sem vida. Após isso, todos foram levados para análise. Ao chegar ali, os profissionais logo constataram que Minli, Lili, Irene, Henry e Terry perderam a vida devido a golpes com um martelo e ainda disseram que Terry teria sobrevivido mais ou menos 2 horas após o ocorrido e só depois faleceu.
Assim que as investigações começaram, os policiais vasculharam toda a casa. Eles determinaram que tudo aconteceu de 2 da manhã às 5h30 e que antes disso a eletricidade da casa foi cortada. Eles ainda falaram que não havia sinais de entrada forçada na casa, parecia até que a pessoa tinha usado uma chave. Falaram que nada tinha sido roubado, nada tinha sido remexido também, e por isso eles ficaram bastante desconfiados de que a família conhecia o culpado. Eles disseram que havia muitas pegadas com vestígios de sangue na casa e que essas pegadas eram somente de um homem. Eles ainda falaram que a pessoa que entrou na casa conhecia o layout, conhecia também o lugar onde ficava a parte elétrica, e a pessoa também sabia que Brenda estava viajando, pois em momento nenhum entrou em seu quarto. Eles sabiam que a pessoa não tinha entrado no quarto de Brenda porque todas as maçanetas tinham vestígios de sangue, menos a maçaneta do quarto dela. Ainda durante as investigações foi determinado que as primeiras pessoas que perderam a vida foram Min Lee e Lily e que tudo foi muito mais intenso para eles. Depois disso foi Irene e por último Henry e Terry. Brenda, a filha mais velha do casal, ficou sabendo de tudo através das redes sociais e quando ela soube, ela quis voltar imediatamente para a Austrália, onde foi abraçada por sua família, que tentou fazer o possível para que ela ficasse bem. Conforme os dias se passaram, alguns familiares falaram com jornalistas. Em uma dessas entrevistas, Robert disse que ele não conseguia explicar por que alguém iria querer prejudicar a família de seu cunhado e disse: "As pessoas que não passaram por isso não podem sentir o que estamos vivenciando. Min era uma pessoa legal, ele era trabalhador e muito amigável. Eu não consigo imaginar que isso aconteceu com ele." Como Brenda foi a única sobrevivente, ela recebeu toda a fortuna, incluindo as propriedades, porém como tinha 15 anos na época, ela não pôde ficar à frente dos negócios e por isso foi adotada por sua tia Kate e seu tio Robert. O caso da família Lin ficou muito conhecido na Austrália, as pessoas pediam justiça, eles ficaram pressionando os policiais e por isso eles trabalharam incessantemente para encontrar o culpado. Inicialmente, os investigadores desconfiaram muito de membros da família. Isso aconteceu porque, como falei para vocês, não havia sinais de entrada forçada na casa, nada tinha sido roubado e a pessoa que entrou conhecia exatamente o local. Eles começaram a desconfiar de uma pessoa específica, essa pessoa foi Robert. Isso aconteceu porque os investigadores decidiram ouvir a gravação da ligação que Kate fez no dia que encontrou a família sem vida e nessa gravação eles perceberam que em determinado momento ela e o marido começam a falar na língua deles. Após traduzir o que eles estavam dizendo, os policiais perceberam que Kate estava muito nervosa, com medo, angustiada, que estava pedindo para o marido ficar com ela e ele ficava dizendo que ia dirigir 1 hora até a casa de seus sogros para poder contar o que estava acontecendo. Kate estava dizendo para ele que queria que ele ficasse ali com ela esperando a polícia, porque ela não sabia se a pessoa responsável por tudo ainda estava na casa, e eles disseram que Robert estava muito calmo e parecia que ele sabia que não tinha ninguém naquela casa e que sua esposa ficaria muito bem. Como Brenda estava morando com os tios nessa época, a polícia instalou câmeras escondidas por toda a casa e ficaram vigiando a família por 6 meses. Durante esse tempo, Robert e Kate foram interrogados várias vezes e meses após o último interrogatório, Robert ligou para a polícia e decidiu mudar uma parte da versão que tinha dado. Isso para eles foi algo suspeito, porque indicava que Robert pensava em cada palavra que falava quando era interrogado e por isso decidiu ligar para mudar sua versão. Em um outro interrogatório, Kate foi informada pelos policiais sobre o tamanho das marcas de sapato encontradas na casa e qual era supostamente o modelo do tênis que foi usado. Depois desse interrogatório, no dia 7 de maio de 2010, Robert foi gravado por uma das câmeras de vigilância cortando uma caixa de sapatos. Ele cortou essa caixa, jogou no vaso e deu descarga. A todo momento, Kate estava a seu lado, ficou observando e o que chamou a atenção das autoridades é que a caixa de sapatos correspondia ao mesmo modelo do tênis que foi usado no dia que a pessoa entrou na casa da família Lin. Poucos dias após os investigadores verificarem essas imagens, eles foram até a casa de Kate e Robert
e começaram uma busca de 5 dias. Enquanto estavam vasculhando todo o local, na garagem, embaixo de uma cômoda, eles encontraram uma mancha. Essa mancha foi levada para ser analisada, ficou meses em análise e quando saiu o resultado se comprovou que havia DNA de 4 das 5 pessoas que foram encontradas sem vidas na casa da família Lynn. Devido a essa evidência, no dia 5 de maio de 2011, Robert foi preso em sua casa. Ele até tentou 2 vezes fazer o pedido sob fiança, porém ele não conseguiu e seu julgamento aconteceu em 2014. Ali no tribunal, Robert se declarou inocente, disse que não fez nada, porém os promotores deram 2 possíveis motivações para o que ele fez. A primeira motivação, segundo eles, seria ciúmes. Eles disseram que Robert tinha inveja do cunhado, ele tinha ciúmes da forma que os sogros lidavam com ele e também tinha inveja porque Min Lee tinha conseguido muitas coisas que ele não tinha conseguido. A segunda motivação, segundo eles, é que Robert era apaixonado por Brenda. De acordo com os promotores, não foi por acaso Brenda não estar em casa naquela semana. Ele escolheu exclusivamente aquele dia, pois sabia que ela não estava lá e sabia que Brenda só teria ele e a tia para poder ficar com ela, já que não teriam outras pessoas da família vivas para isso. Ainda na audiência, os promotores apresentaram a teoria de que os adultos da casa não ouviram Robert entrar, mas que havia evidência de que os meninos acordaram e que por isso ele decidiu tirar a vida dos dois para que eles não pudessem reconhecê-lo. Eles ainda disseram que na madrugada do dia 18, Robert deu uma medicação para a esposa para que ela pudesse dormir. Depois disso, ele foi andando até a casa da família Lynn porque era muito perto, usou a chave reserva que sua esposa tinha, entrou e então seguiu em frente com seu plano. Assim que terminou, ele voltou para casa. Antes de entrar, ele foi até a garagem. Segundo eles, talvez Robert tentou esconder suas roupas ou seus sapatos e por isso ele deixou a tal mancha que foi encontrada posteriormente pelos investigadores. Ao ouvir tudo isso, os advogados de defesa de Robert disseram que era impossível ele ter feito tudo isso, contaram que as famílias se davam muito bem, que eles se gostavam demais e que Robert amava exclusivamente seu sobrinho Terry, de 9 anos, e que ele jamais teria feito algo contra ele. Ainda durante o julgamento, um colega de prisão de Robert testemunhou. Ele disse que durante uma conversa, ele lhe confidenciou tudo o que fez na madrugada, falou qual medicação usou na esposa e também disse que mobilizou as pessoas da casa através de artes marciais. Ao ouvir aquilo, os advogados de defesa dele disseram que aquilo era inacreditável, que aquela testemunha não era alguém confiável. Disseram mais uma vez que Robert amava sua família, que se dava bem com todos e que também amava seu sobrinho. Eles falaram que com certeza tinha sido um grupo organizado que tirou a vida de todos naquela casa, porque era impossível somente um homem fazer tudo aquilo. Eles ficaram enfatizando que Robert não tinha feito nada, que ele amava o sobrinho e que jamais teria feito aquilo. Ao ouvir isso, os promotores rebateram os advogados. Eles disseram que Henry, Terry e Irene foram danos colaterais porque, na verdade, Robert queria apenas Min Lee e Lily. Porém, como eles acordaram ou alguma coisa aconteceu, ele teve que fazer tudo aquilo. Ali no julgamento, Brenda testemunhou contra o tio. Ela relatou que semanas antes de perder a família, Robert teve uma conduta inadequada com ela e que depois que começou a morar com a tia e com ele, isso se tornou ainda mais frequente, que ele ainda abusou dela. Devido a alguns acontecimentos, esse julgamento foi anulado. No ano seguinte, outro juiz iniciou outro julgamento, porém ele ficou doente e então aconteceu um terceiro julgamento com uma nova juíza. No dia 1º de dezembro de 2015, após 9 meses e 11 dias de julgamento, o júri não chegou a um veredito e por isso, dias depois, no dia 8 de dezembro, a juíza decidiu liberar Robert sob fiança e ele ficou aguardando em casa seu julgamento que aconteceu em junho de 2016. Nessa audiência, mais uma vez, Brenda foi ouvida e ali ela disse: "Faz 7 anos e meio desde que perdi minha família. São 7 anos e meio sem uma mãe amorosa, 7 anos e meio sem um pai amoroso, 7 anos e meio sem 2 irmãos exuberantes que foram meus melhores e mais próximos amigos, e 7 anos e meio sem uma tia extremamente gentil. Nesse tempo, terminei meus estudos, entrei na universidade, consegui meu primeiro emprego e aprendi a dirigir.
Só que eu consegui tudo isso sem minha família ao meu lado. Esses momentos felizes são agora, no máximo, agridoces. Eles se tornaram uma dolorosa lembrança da família que perdi e que nunca verei novamente. E eu daria qualquer coisa para ter minha família de volta. Ainda sobre Brenda, na audiência foi informado que ela tinha dificuldades para dormir e que durante todos aqueles anos ela teve muitos problemas de saúde mental. Em sua declaração sobre o impacto da vítima, ela disse que ser bem-vinda em outras famílias amorosas não era o mesmo que ter o amor e apoio de sua própria família. Como no julgamento anterior, o júri não foi capaz de chegar a um veredito unânime e, por causa disso, a juíza informou que se a maioria escolhesse um veredito, ele seria aceito pelo tribunal. No dia 12 de janeiro de 2017, por fim, o júri considerou Robert culpado. Ele recebeu 5 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de condicional, não foi julgado pelas acusações da sobrinha e não demonstrou emoção quando a sentença foi proferida. Sua esposa Kate começou a chorar ao ouvir a sentença. A mãe de Min Lin chorou ao sair do tribunal, falou com jornalistas e disse: "Meu filho foi vingado. A lei me deu a verdade. Deus pode ver isso agora e estamos felizes." A esposa de Robert, que sempre o apoiou, prometeu que eles continuariam a lutar e disse: "Robert é inocente. Ele não fez nada. Ele é um homem de família, amoroso e atencioso. Robert tem um bom relacionamento com minha família. Ele foi injustamente acusado de algo que não cometeu. Ele é um bode expiatório dessa justiça. Robert sempre foi um bom marido, pai, filho, tio e amigo." Em junho de 2020, Robert moveu uma ação no Tribunal de Apelações. Ali ele disse que a evidência de DNA apresentada era enganosa e bastante confusa. Ao apelar contra as condenações, os advogados de Robert argumentaram que ele sofreu um erro judiciário e que a prova pericial usada para condená-lo foi injustamente prejudicial. Conforme informei anteriormente, o caso da promotoria foi que o DNA de pelo menos 4 das vítimas estava presente na amostra que eles encontraram na garagem, só que os advogados de Robert disseram que poderia ser o DNA de qualquer parente vivo, incluindo o da esposa dele. No dia 15 de fevereiro de 2021, o juiz rejeitou a apelação de Robert e disse que ele não sofreu um erro judiciário. Com o passar do tempo, Brenda deu algumas entrevistas. Em uma delas, ela disse que sua tia se afastou dela porque ficou ao lado do marido e declarou: "Espero que um dia ela perceba que tudo que eu fiz foi dizer a verdade e que se ele realmente é alguém que fez essa coisa horrível, é melhor ela não ficar com ele." Até recentemente, a identidade de Brenda era ocultada, porque na época ela era menor, porém após seu tio ser sentenciado, ela tomou coragem e resolveu mostrar quem era. Ainda nessa entrevista, ela falou sobre arrependimentos e disse que tem um que ela não esquece jamais. Brenda falou que a última vez que viu seu pai foi quando ele levou ela às 4 da manhã até o aeroporto. Disse que ao chegar ali, todos os seus colegas do colégio estavam chorando, abraçando seus pais, porém ela simplesmente se despediu dele rapidamente, se virou e foi pro avião. Ela falou que em sua cabeça ela tinha certeza que em apenas uma semana veria sua família novamente e achou que abraçá-lo e dizer que o amava não era necessário. Ainda nessa entrevista, ela disse: "Até hoje, meu maior arrependimento foi não ter abraçado meu pai, dizer a ele que o amava e dizer obrigado por ser um pai incrivelmente amoroso e atencioso. Esse é o meu maior arrependimento." Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que em 2012 a casa da família Lin foi colocada à venda por uma corretora e Brenda receberia esse dinheiro. O que acontece é que o bairro que eles moravam era uma comunidade asiática, então todas as vezes que aparecia um interessado, a pessoa perguntava sobre o passado da casa e quando descobria o que aconteceu, a pessoa simplesmente desistia da compra. É isso. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, se puder, assista a outros vídeos em sequência para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigada a quem chegou ao final desse vídeo, eu agradeço do fundo do meu coração.
a quem tirou um tempinho para vir aqui. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.